humanas. E os combustíveis fósseis, como petróleo, carvão, que tem sido utilizado ao longo dos últimos séculos, eles têm uma contribuição muito alta para o aumento o efeito dessas mudanças climáticas, né? E diante disso, o setor de energias renováveis oferece uma alternativa mais sustentável, mesmo tendo um certo impacto, porque sabemos que tem, mas sendo mais sustentável, né? E dessa forma, recentemente, né, tem tido uma demanda muito alta de investimento nesse setor e avançando bastante na questão de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias para poder fazer uma transição energética para esse setor de energias renováveis cada vez mais rápido, né, e de forma eficiente. E bom, nesse contexto, a biomassa ela aparece como uma desses recursos, né? Ela pode ser considerada qualquer matéria orgânica, seja de origem vegetal ou animal, utilizada para produzir energia ou coprodutos energéticos. A vantagem da biomassa é que ela pode ser utilizada em diversos processos, gerando vários tipos de produtos, como etanol, biodiesel, carvão vegetal e o biogás, que é o ponto central desse trabalho. O processo de produção de biogás é através da digestão anaeróbia, que é basicamente a degradação da matéria biodegradável presente na biomassa através de micro-organismos. Então, o biogás ele é considerado um combustível renovável, em que a maior parte do gás é composta de metano e também os outros gases, né, como CO2, até água e enxofre, entre outros. E o biogás tem várias finalidades, né, podendo ser utilizado como gás de cozinha, ou gerar energia, ou até mesmo ser purificado para ser usado como um gás natural, né. Bom, e aí que entra o software Aspen Plus. O Aspen Plus, para quem não conhece, é um software de simulação. Ele é utilizado tanto em indústrias quanto em universidades. Possui uma interface, de certa forma, amigável, com a ampla gama de modelos, propriedades e que facilita o processo de modelagem e simulação, né? E há uma grande gama de estudos científicos, publicações envolvendo o Aspen Plus. Eles utilizam tanto para validar propriedades, otimizar processos, fazer ensaios científicos, né, de forma que é um baixo custo, já que você não está gastando matéria-prima para poder fazer aquele ensaio, e assim realizar experimentos no próprio sistema, né. Então, o objetivo deste trabalho é simular um processo de produção de biogás via gestão anaeróbia no software Aspen Plus, visando compreender o processo, as condições operacionais, realizar as validações de propriedades e validação da simulação, a fim de aplicá-los na biorefinaria experimental de resíduos sólidos orgânicos berço da UFPE, contribuindo para o aprimoramento da biorefinaria. E alguns objetivos específicos são a avaliação das propriedades físico-químicas dos componentes envolvidos no processo de produção de biogás, né, que estão na simulação, prever os dados de equilíbrios de fases envolvidos no sistema de produção de biogás, realizar simulações, validar o processo de produção de biogás por digestão anaeróbia no software. A partir daí, com esses dados, criar um banco de dados de propriedades dos componentes utilizados no processo de biogás na simulação, desenvolver uma simulação robusta do processo de produção de biogás por digestão anaeróbia no software Aspen Plus, né? Aprimorar a simulação. E utilizar os dados colhidos, né, de operação do biodigestor na UFPE, a fim de desenvolver uma simulação inicial do processo de lá. Bom, e aqui entrando na revisão da literatura, tem bem mais coisas no trabalho, mas aqui eu tentei sintetizar os pontos importantes, né?
Por exemplo, a classificação da biomassa, que é bem interessante saber. A biomassa, ela tem as classificações dependendo da sua origem. Por exemplo, a biomassa lenhosa, ela tem sua origem em plantas lenhosas, troncos, galhos e serragem. Já a biomassa herbácea, ela abrange plantas não lenhosas, como capim, palhas e resto de resíduos agrícolas. A biomassa aquática, que tem sua origem em plantas aquáticas e algas e organismos, né? E a biomassa de resíduos de animais e humanos, que tem a sua origem justamente em, por exemplo, resíduos de alimentos, né, de humanos e dejetos de animais, como os dejetos bovinos, suínos e etc. E a mistura de biomassa, que seria a codigestão, né, de misturas entre esses tipos de biomassa. E o importante de entender essa classificação é para poder você saber a composição, o tipo de biomassa que você está lidando, para poder estabelecer um processo de gestão anaeróbia bem específico para ele e de forma mais eficiente, né? Aqui é o mecanismo de digestão anaeróbia. Nós sabemos que é um processo bem complexo e aqui está uma forma resumida de entender, né? Inicialmente tem a matéria da biomassa, né? Com carboidratos, proteínas, gorduras. Tem uma primeira etapa de hidrólise, em que essa matéria orgânica que é biodegradável vai ser biodegradada em moléculas como açúcares, aminoácidos e ácidos graxos. E aí vem uma segunda etapa de acidogênese. Nessa etapa vai gerar ácidos graxos voláteis, ácido acético em menor quantidade, hidrogênio e CO2. Vem uma terceira etapa de acetanogênese. Nessa etapa é gerado, com esses ácidos graxos, mais ácido acético, mais hidrogênio e CO2. E por final, a última etapa, né, a de metanogênese. Nessa etapa ela é dada por duas vias, né? Tanto a via do ácido acético, produzindo metano e CO2, quanto a via do hidrogênio, que também vai produzir metano e CO2. Aqui são os principais parâmetros que afetam a digestão anaeróbia, né? E são estritamente considerados, principalmente quando está fazendo um projeto de um biodigestor. Inicialmente, creio que uma das mais importantes é a temperatura, né? Ela define como vai operar o biodigestor, como, por exemplo, tem a faixa psicrofílica. Nessa, a temperatura está abaixo de 30 graus Celsius, e dessa forma demandando um maior tamanho, não demanda trocadores de calor, no caso, né? É a temperatura, de certa forma, ambiente, mas aí o biodigestor, ele tem que ter um maior tamanho, um maior tempo de residência, para poder biodegradar toda a biomassa presente. Uma segunda faixa é a mesofílica. Nessa vai de 30 a 45 graus Celsius. Ela já é uma faixa em que tem uma melhor taxa de biodegradação da biomassa, mas ainda assim necessita de um certo tempo de residência e também um volume considerável do biodigestor. Já a termofílica, que geralmente ela opera com trocadores de calor, para operar nessa faixa de temperatura de 45 a 60, ela tem uma alta taxa, não necessita tanto de um tempo de residência considerável e nem de um volume muito alto de reator, né? Um outro ponto, né, um outro parâmetro é a faixa de pH da biodigestão, que ela se concentra numa faixa geralmente de 6 a 7,5, e se for um pH mais baixo que isso, pode formar ácidos e acabar inibindo o processo, né? Um outro ponto é o tempo de retenção hidráulica, que é o tempo de residência em que vai ocorrer, né, a biodegradação da biomassa, né? E também é um parâmetro muito importante e pode levar à construção do biodigestor, né? Um outro ponto importante é a característica do substrato, que é como eu até falei, tem que ser levado em consideração a composição que está ali presente, o quanto tem de sólidos voláteis presentes, se tem mais
gorduras, mais carboidratos, dependendo como funciona, vai ter que ser restabelecido outros parâmetros do processo, né? A carga de matéria orgânica, que indica a quantidade de matéria volátil ali presente no substrato que está presente no reator, né? E inibidores, como, por exemplo, eu citei o efeito do pH, se estiver muito abaixo, né, vai acidificar e acabar inibindo as etapas da digestão anaeróbia. E também está relacionado com a quantidade de nutrientes, né? Um outro ponto, que uma quantidade de nutrientes muito alta pode acabar inibindo a digestão anaeróbia. Bom, outro ponto muito importante no trabalho é a modelagem e a simulação do processo, né, da digestão via o Aspen Plus. E diversos trabalhos têm desenvolvido uma modelagem e simulação, né, desde que surgiu o Aspen Plus. Ele é uma maneira fácil e de certa forma tranquila de compreender um processo, e para o processo de digestão anaeróbia não é diferente. Tem vários trabalhos sendo publicados envolvendo digestão anaeróbia utilizando o software, né, e com ele dá para fazer predições do processo, fazer validações de propriedades, verificar cenários críticos, otimizar, em geral, a simulação para poder ser aplicada, de certa forma, na operação experimental, né? E aqui é um fluxograma que demonstra a progressão do desenvolvimento de modelo de simulação utilizando o Aspen Plus, né? De certa forma, na pesquisa, foi visto que começou com o Angelidac, um modelo publicado em 1999. Ele foi coautor de um outro modelo, chamado ADM1, em 2002. Esse modelo é bem robusto, possui 46 reações cinéticas envolvendo, também possui um modelo de cinética, né, bem estruturado, em que descreve toda a digestão anaeróbia. Um outro trabalho publicado foi em 2011, de Serrano, né? Nele ele é uma tese de mestrado e ele desenvolve uma simulação do Aspen Plus, né? Utilizando até como base o Angelidac e o ADM1. Já em 2014 surgiu um outro trabalho utilizando bastante a base do ADM1, que é o de Rajendran. Nele ele desenvolve a solução com 46 reações, bem robusta, com a modelagem cinética, né? E a partir daí, vários trabalhos utilizaram o de Rajendran como base em suas pesquisas, em suas validações de casos experimentais, além de surgir outras simulações também, né, de digestão anaeróbia. E aqui eu vou explorar um pouco alguns desses trabalhos. O primeiro de Rajendran, né, ele utilizou 46 reações no modelo, utilizando a base do modelo ADM1, né. Ele utiliza 64 componentes presentes, substâncias. Tem aqui, por exemplo, 4 íons e 2 pseudos componentes, e o resto são componentes realmente existentes. A validação do modelo foi realizada com dados industriais e laboratoriais. Ele valida 7 casos experimentais na simulação, apresentando resultados bem satisfatórios. E, por final, ele faz uma análise de sensibilidade, variando alguns parâmetros, como, por exemplo, a composição, e apresentando um maior rendimento de metano na corrente de biogás. Um outro trabalho foi o de Inayati. Ele utilizou como base a simulação do Rajendran e ele fez a validação do processo e obteve resultados satisfatórios também. Ele até conclui que o processo de simulação no Aspen Plus mostrou-se uma ferramenta capaz de prever cenários aproximados da realidade. E ele também cita a biomassa da tamareira que obteve maior pureza, né, na simulação. Um outro trabalho mais recente é o do Menacho, em 2022. Nele, ele também usou como base a simulação do Rajendran, e ele validou 3 casos experimentais envolvendo resíduos de alimento.
e obteve bons resultados bem aproximados, né? E ele também, no final, realizou uma análise de sensibilidade, explorando, variando alguns parâmetros do processo, como, por exemplo, tempo de residência ou alguma composição, para entender melhor o comportamento da digestão anaeróbia. Um outro ponto importante do trabalho é a validação das propriedades físico-químicas na simulação de processos. E tem um artigo de 1996 de Carlson, que é um dos fundadores da AspenTech, né, que fundou o Aspen Plus, e ele destaca a importância das propriedades físico-químicas, né? Até literalmente o título do trabalho é Não Brinque com as Propriedades Físicas na Simulação, né? E aqui ele destaca isso, que as propriedades, elas, você não pode só simplesmente utilizar o que está no Aspen ou importar a propriedade em qualquer valor. Ele passa 5 tarefas aqui que devem ser realizadas para validar toda a questão de propriedades físico-químicas na simulação. E aqui, nos próximos slides, foi sintetizado esses 5 passos que ele sugere. Basicamente, ele fala, primeiro, para fazer uma seleção apropriada do método termodinâmico, né? O método termodinâmico, ele pode ser escolhido por diversos fatores, mas principalmente tem que levar em conta os componentes presentes e as naturezas dele, seja polar, apolar, um hidrocarboneto, a temperatura e a pressão também do processo, e também o tipo de processo, né, que tá, é uma reação, a extração, a destilação. Um outro ponto importante é o equilíbrio de fases, né, se tem uma formação de um equilíbrio líquido-vapor, um líquido-líquido, para poder definir o modelo. E aqui eu cito 2 modelos bem utilizados e abrangentes, que é o modelo NRTL e o UNIQUAC, né? Eles servem para misturas sem eletrólitos e pressões moderadas. Um outro ponto importante é a validação das propriedades dos componentes, né? E aqui envolve uma validação geral, tanto dos componentes puros, quanto da relação entre cada componente, as misturas, né, binárias no caso. E aqui eu cito algumas propriedades puras, que até foram validadas no trabalho, por exemplo, a temperatura de ebulição, temperatura crítica, pressão crítica, volume crítico, entalpia de vaporização, densidade, pressão de vapor, viscosidade e capacidade calorífica. Aí o que é sugerido, né, por ele é fazer a pesquisa do componente, da propriedade, daquele componente presente na simulação em bancos de dados, como por exemplo o NIST, o DeepL, o Reaxys, e também na literatura, artigos científicos, livros, para assim poder comparar com o que está na simulação e validar, né, o que está lá. Um outro ponto importante também é a inserção dessas propriedades, né, quando encontradas. Por exemplo, se a propriedade, dependendo do processo, a propriedade ela pode se tornar obrigatória na hora de execução da simulação. Por exemplo, a massa molecular dos componentes é uma propriedade obrigatória. Se ela não estiver presente, provavelmente a simulação vai dar erro. Além disso, dependendo do processo, né, vai ser pedido pela simulação algumas propriedades. E aí elas podem ser ou verificadas na literatura ou nesses bancos de dados, né, como o NIST, ou fazer uma estimação por meio do próprio Aspen, que possui uma ferramenta bem robusta, tem trabalhos científicos verificando a capacidade dessa ferramenta em gerar valores bem próximos do experimental, né? E aqui eu posso citar o método UNIFAC, que ele pode ser utilizado para estimar parâmetros binários do modelo NRTL, por exemplo. E entrando na parte de materiais e métodos, então, eu passo aqui um resumo do que vai ser feito, né, na modelagem e simulação.
vai ser utilizado como base o modelo proposto por Rajendan e colaboradores em 2014. Esse modelo foi aprimorado e refinado, né, para melhorar a precisão e a confiabilidade das simulações, e a base desse aprimoramento é a validação das propriedades físico-químicas, que ele não realizou, e para validar isso, comparar os resultados simulados com os dados experimentais e também com os dados da simulação do próprio trabalho do Rajendran. E aqui é um fluxograma das etapas de modelagem e simulação. Primeiramente a definição dos componentes, depois a escolha do modelo termodinâmico, a definição da cinética do processo, as reações, validação das propriedades puras e de misturas, desenvolvimento da simulação e validação da simulação do processo. Bom, inicialmente é definido os componentes, né? Aqui é até uma ilustração de como é definido os componentes no Aspen. Pode ser através da fórmula molecular ou pelo nome mesmo. Possui um banco de dados bem robusto com vários componentes. No caso dessa modelagem, foram inseridos 64 componentes, sendo 2 deles pseudocomponentes, ou seja, que tiveram que ser criados aqui no Aspen, porque não tinha no banco de dados, né? Por exemplo, o inerte e a queratina, que são 2 componentes que não estavam presentes. Então aqui eu cito alguns dos principais componentes inseridos: água, celulose, hemicelulose, amido, destrose, glicerol, ácido acético, hidrogênio, metano, amônia e etc. Aqui é uma definição, né, da representação dos componentes, como se dá. Por exemplo, os carboidratos, que é um dado que vem bastante, né, na digestão anaeróbia, eles são representados pela celulose, hemicelulose, destrose e amido na simulação, né? Esse conjunto aqui de componentes. Já as gorduras, elas são representadas pela trioleína, tripalmitina, o palmitoleína e o palmitolinoleína. As proteínas, representadas por pseudocomponentes, proteína e queratina, e a lignina, representada por um pseudocomponente hipotético inerte, né? Isso também foi criado. E aqui a escolha do modelo termodinâmico foi o NRTL, pois ele é indicado para compostos altamente polares, baixas pressões, hidrocarbonetos, né? E a decisão de usar a NRTL corrobora com outros artigos, né, outros estudos, como Scamadella, Rajendran, Menache, que também utilizaram esse NRTL. Aqui a definição cinética do processo, é um resumo, né, das reações. A hidrólise, por exemplo, tem um total de 13 reações, a acidogênese 2 reações, a cetogênese 5 reações, a metanogênese 2 e a degradação de aminoácidos 23 reações. Aqui eu mostro algumas reações da fase hidrólise, não são todas, né? Pode ver que tem a celulose reagindo, a hemicelulose, a xilose, o etanol, a proteína solúvel. Essas reações são inseridas dentro do Aspen. Reações da fase acidogênese, a destrose e o glicerol reagindo. Reações da cetogênese, alguns ácidos. E a metanogênese com o ácido acético e o hidrogênio como reagente, gerando o metano. E aqui algumas reações da degradação de aminoácidos, no total são 22, mas aqui eu mostro 5 reações: glicina, histidina, arginina, prolina. E bom, e nesse tópico aqui é a validação das propriedades puras e de misturas, né? Essa validação ela ocorre, de certa forma, em 3 etapas. Primeiramente, a validação das propriedades puras, né? E essas propriedades puras, elas foram pesquisadas, né, em bancos de dados e na literatura, como dito. Foi pesquisado no NIST, PubChem, Reaxys e outros, e também em artigos. Como eu disse, são em torno de 58
componentes, né, que têm propriedades para serem pesquisadas. Então foram 22 propriedades pesquisadas para 58 componentes, o que dá um entorno bem grande de pesquisa que foi feito, né? E aí, para poder realizar a validação, foi adotado o seguinte critério, né? É o critério do desvio relativo. Foi comparado o valor experimental encontrado na literatura, em banco de dados, daquela propriedade, menos o valor da simulação que presente, dividido pelo valor experimental. Se esse valor foi maior que 10%, então foi considerado o parâmetro experimental encontrado na pesquisa. E esse valor, então, foi inserido na simulação, substituindo o que estava lá presente. Se esse valor foi menor que 10%, então considerou-se que não era um desvio muito grande. Então, o parâmetro que estava na simulação, a propriedade, foi mantido o valor. E para parâmetros ausentes que não estavam na modelagem, né, da simulação, foi inserido o que foi encontrado na literatura. Aqui é a lista de todas as propriedades que foram pesquisadas. São várias, né? Nem todas foram encontradas. Às vezes é bem escasso ter todas essas propriedades para os componentes. Mas aqui eu posso citar alguns bem importantes, até para a modelagem, que foi a entalpia de vaporização, a entalpia para a formação do gás ideal, a massa molecular sempre presente, pressão crítica, temperatura de ebulição também, pressão de vapor, volume crítico e densidade. Foram propriedades em que tiveram uma atenção maior. A segunda parte da validação das propriedades foi validando as propriedades puras, dependendo de misturas, né? Nesse caso foram validadas essas propriedades aqui desses componentes, né? Capacidade calorífica de um gás ideal, calor de vaporização e pressão de vapor. Esses dados aqui foram escolhidos para ser validados porque eles não estão na simulação, mas não pertencem a nenhum banco de dados específico do Aspen. E aqui são as equações em que o Aspen cria esse modelo, né, de cada propriedade. Por exemplo, a capacidade calorífica, ela tem essas constantes, é um polinômio, então no Aspen ele aceita da mesma forma, tem que ser colocado um polinômio lá, como se fosse cada constante, né, e ele vai entender justamente esse modelo. Mesma coisa para o calor de vaporização e pressão de vapor do líquido. Por último, foi feita uma validação de misturas binárias, né, no modelo NRTL. A simulação original ela só usava 28 interações iniciais, então até como sugere o próprio artigo, né, quando não tem esses dados é melhor estimar para trazer resultados mais confiáveis na simulação. Então foi estimado os parâmetros, as interações binárias entre os restantes dos componentes, dando em torno de 1056 interações binárias. E como eram muitos para validar, a gente decidiu validar os componentes mais relevantes da simulação, né? É a interação do CH4 com o CO2, CH4 com a água e o CO2 com a água. E para gerar essas interações foi utilizado o modelo Unifac, que é um modelo de contribuição de grupos. Ele é bem utilizado em artigos, né? E já é comprovada a sua capacidade de gerar dados bem aproximados. E aqui a gente entra no desenvolvimento da simulação, né? Inicialmente, para quem não conhece, né? Na verdade, o Aspen ele possui como se fosse um diagrama de blocos, em que tem as correntes, tem uns blocos pré-definidos, por exemplo, esse é um misturador, um reator, um outro tipo de reator, e você vai conectando as correntes a esses blocos de operações, né? Inicialmente tem a entrada aqui, aí pode ser colocada a vazão do substrato junto com a água, a composição do que está entrando, definir temperatura, pressão, e essa entrada aqui ela segue para um misturador, em que não tem aumento de pressão, não tem nada, nem de temperatura,
e que vai seguir para esse bloco aqui, chamado, é um bloco RS-TOIC, que é chamado, e nele a gente define uma temperatura, uma pressão, nesse caso aqui de 55 graus Celsius, e aqui foi definida as reações da etapa de hidrólise apenas, aqui dentro, né, do RS-TOIC. E seguindo o fluxo, ele sai, entra num outro bloco chamado CSTR, e nesse bloco foi definido as etapas restantes da digestão anaeróbica, né, a degradação de aminoácidos, a cetogênese, a acidogênese e a metanogênese, que ao sair daqui é gerada uma corrente de líquido, né, que é o digestato que a gente chama, e o biogás, que é a corrente de interesse nesse trabalho. E aqui é uma ilustração mostrando até como se dá a configuração dos blocos, né? Pode ver que tem uma temperatura para ser setada, uma pressão. No caso até do CSTR, pode ser setado o tempo de residência, né, no reator. E depois da validação das propriedades, de todo o desenvolvimento da simulação, foi feita a validação da simulação, depois de aprimorada, e foram utilizados esses casos aqui. São 7 casos, 10 casos na verdade, 7 casos foram validados pelo trabalho do Rajendran, que tem uma simulação, né, no ASPE, e os resultados são esses aqui. Pode ver que ele usou diferentes substratos nos casos, e também volumes bem grandes. Esses volumes aqui do caso 5, 6 são, por exemplo, para processos em escala industrial, e mais 3 casos aqui no final, 8, 9 e 10, do trabalho do Menacho, né, utilizando resíduos alimentares. Então foram utilizados todos esses casos aqui para validar o aprimoramento da simulação. E depois de validar o aprimoramento da simulação, foi feita a validação e foi feita a simulação da Berço, né? E só para situar, a Berço, ela é uma biorrefinaria de resíduos sólidos orgânicos, localizada na UFPE. Ela faz esse tratamento de resíduos orgânicos gerados na universidade. Ela é um biodigestor do tipo Lagoa Coberta e tem como produtos o biogás e o biofertilizante. Aqui são os principais dados do biodigestor da Berço, né? Esses dados aqui, eles foram tanto colhidos, alguns recentemente, quanto outros retirados de um trabalho muito importante de uma doutoranda, que foi a Mona Lisa. Então, por exemplo, esses parâmetros do biodigestor foram tirados da dela. Esses parâmetros, entendo que não mudaram atualmente, né? O volume do biodigestor continua o mesmo, a faixa de operação de 25 a 40 graus. Já o tempo de residência foi um tempo colhido recentemente, né? De uma faixa de análise que foi feita. Então, foi escolhido aqui 10 dias. O pH de 6,5 a 7,5. E esses são os dados recentes, né? Do biodigestor. Ele está utilizando um volume de água de 177, né, litros por dia, a massa de resíduo de alimento de 21,25 kg dia, a umidade de 70%, sólidos voláteis 90%, sólidos totais 10%. As especificações de saída têm sido 3,67, né, metros cúbicos de gás dia, e a composição dos componentes na corrente de biogás, né? O metano 40% de porcentagem volumétrica, o dióxido de carbono 33,6%, o oxigênio e o enxofre. E aqui entrando na parte de resultados, aqui eu coloquei o fluxo, né? Que está se dando a relação dos resultados. Inicialmente, a validação das propriedades puras, a validação das propriedades puras dependendo da temperatura, e a validação das propriedades de equilíbrio líquido-vapor dos sistemas binários, que englobam toda a validação das propriedades, né, do modelo, da modelagem e simulação. Por final aqui, a validação da simulação e a análise comparativa com os casos experimentais, né, os 10 casos, e, por último, a validação e simulação do biodigestor da Berço UFPE.
Bom, como resultado das validações das propriedades puras, né, só lembrando que foram validadas 22 propriedades para 58 componentes presentes na simulação. O metano, a água, por exemplo, dióxido de carbono e etc. Né? Foi feita pesquisa em bancos de dados, como NIST, PubChem, QML, Reaxys, em artigos, em livros, e no total foram validadas 396 propriedades, né, e comparadas o desvio relativo de cada uma delas. O resultado foi que 25% dessas 396 foram incluídas na simulação, seja porque apresentaram um ARD maior que 10%, né, estabelecido na metodologia, ou porque era um parâmetro ausente na simulação. E 75% se manteve na simulação, o que mostra que o Aspen ele tem um banco de dados de certa forma confiável, né? Já que o que foi pesquisado não alterou tanto nesses 75%. A validação das propriedades puras, dependendo da temperatura, né, foram escolhidos os componentes e a propriedade da capacidade calorífica do gás ideal, né? Esses dados estão uma relação do modelo que está no Aspen com o que foi encontrado na literatura, né? E aqui a gente vê que os gráficos, de certa forma, têm uma tendência bem semelhante, mas ainda assim, eles, para temperaturas próximas da operação, né? Aqui 320 kelvins, 55 graus, eles estão no certo distanciamento. Agora, já para os compostos de ácido glutâmico e a fenilalanina, ele apresentaram valores bem aproximados, né? Bem aproximados. Então, resumindo aqui nesses casos, para os componentes anteriores, como o modelo apresentou uma diferença muito grande do experimental, graficamente, né? Principalmente em temperaturas próximas da faixa de operação, esse foi feito o modelo do experimental e inserido dentro da simulação, né? Já o ácido glutâmico e a fenilalanina foi entendido que eles estão com valores bem próximos, né, da faixa de operação e não precisaram ser inseridos. Aqui é a referência, né, que foram encontrados esses dados desses componentes, né, a capacidade calorífica. Bom, para a propriedade do calor de vaporização, dependente da temperatura, né, foi feita uma abordagem diferente, principalmente devido à falta de dados na literatura dessa propriedade para os componentes que estão sendo validados. Então, foi utilizado o software do Aspen para estimar a equação do calor de vaporização, e foi utilizado o método Watson-Veteri para isso. Então, foi comparado o modelo que está no Aspen, né, atualmente, com o modelo que foi estimado nesse trabalho, né, e para esses componentes aqui. E, de certa forma, apresentou valores bem discrepantes, né, para o calor de vaporização, seja em qualquer temperatura, mais baixas ou mais altas. Uma coisa que vale a pena citar é que o método Watson-Veteri, ele requer o dado de temperatura de ebulição e massa molecular para poder estimar esses modelos, né, de calor de vaporização aqui, essa equação. Então, os dados de temperatura de ebulição, eles foram encontrados na literatura, mas são dados com baixa confiabilidade, porque esses dados aqui, eles vieram de métodos estatísticos, né, ou melhor, softwares estatísticos de contribuição de grupo, né, então não é um dado tão confiável. Dessa forma, o que foi estimado via Watson-Veteri não foi inserido na simulação, mantendo o que estava na simulação, no modelo atualmente. Para a pressão de vapor foi a mesma situação da propriedade passada, né? A falta de dados na literatura, foi feita a estimação, né, da pressão de vapor, e nesse caso utilizando o método de Lima, né? Esse método ele requer a estrutura molecular e também a temperatura de ebulição.
E aqui é um modelo, né, que estava na simulação com o que foi estimado. Até tem umas relações mais próximas, mas nas temperaturas de interesse ainda assim tem uma certa discrepância. E como o dado, né, da temperatura de ebulição ele tem uma baixa confiabilidade, esses dados estimados não foram inseridos na simulação. Bom, por último, a última validação, né, do sistema binário foi utilizado o método Unifac, né, no software, e foram gerados 1.056 interações binárias, né, são em torno de 58 componentes, então cada um interagindo, né, já tinha 28, gerou numa faixa dessa quantidade aqui. E para avaliar os parâmetros que foram gerados, né, por Unifac, foi feita a validação com os componentes mais relevantes, né, do processo de digestão. O sistema de CO2 e água, numa temperatura próxima da digestão anaeróbia, né, com dados experimentais aqui, 15 pontos, o CO2 e metano, a água e o metano também, todos são dados experimentais. E aqui a validação do dióxido de carbono e água, né, a variação da pressão com a fração molar, né, do componente do CO2 presente. Dessa forma, tem uma tendência bem parecida e em certas composições os valores até batem bastante. E aqui é do dióxido de carbono e metano, né, o valor experimental, e o que foi estimado com Unifac, né, nessa temperatura aqui. E tem uma tendência bem parecida também, né, e valores até, de certa forma, a pressão não varia tanto aqui, bem parecida. Por último, a validação do sistema metano e água, né, para 324 kelvins, né, bem próximo da temperatura de operação da digestão anaeróbia. E aqui tem uma certa aproximação também dos gráficos e uma tendência bem semelhante mesmo. Dessa forma, né, só concluindo, esses dados foram inseridos, né, os 1.056 parâmetros de interação binária na simulação. Bom, e aqui entra na quarta etapa, que é com a simulação aprimorada, né, com essas validações de propriedades, foi realizado a validação dos 10 casos experimentais, né, são 7 casos que o Rajendran fez, né, a validação, e 3 casos o Menacho fez. E esse aqui é o quadro resumo desses casos, né. O primeiro caso é de dejeto bovino. Aqui essa tabela, ela relata os dados que foram utilizados na simulação. Pode ver que tem a vazão de entrada aqui presente, a temperatura de operação de 55 graus Celsius, o tempo de residência de 15 dias, volume do reator, a relação de sólidos totais, sólidos voláteis, a produção de biogás final, a fração volumétrica, a composição utilizada na entrada, 70% carboidrato, 8% proteína, 2% gordura e 20% cinzas, que é dado como inerte, né? Bom, e aqui é o quadro comparativo de resultados, né? Aqui é a produção de biogás experimental, 353,5, né, litros por quilograma de sólido volátil dia, que é justamente esse dado aqui. Esse dado não é entrado na simulação, né? A gente põe os outros dados aqui presentes para que a simulação gere o valor mais próximo dessa produção de biogás. E aqui, esse primeiro aqui, produção de biogás simulação com o azinho, ele é o valor que foi encontrado neste trabalho, na simulação deste trabalho. Ele encontrou esse valor com um desvio relativo em relação ao experimental de 3,3. Esse segundo aqui é da simulação do Rajendran, né, que fez também a validação desse caso, e ele apresentou um desvio relativo de 3,4 em relação ao experimental. Um outro dado também foi a fração volumétrica, né,
o trabalho do Rajendran não validou essa fração volumétrica de metano, né, na corrente de biogás, mas a validação aqui que foi feita foi verificando no artigo outros dados para poder fazer uma validação mais completa possível. E nesse caso, a simulação desse trabalho apresentou essa porcentagem volumétrica aqui de CH4 na corrente de biogás, né, com esse desvio aqui de 3,3. E os destaques, né, desse caso 1 é isso, né? Foi um desvio relativo, né, um pouco menor do que encontrado na simulação anterior, e um desvio relativo também pequeno, baixo, em relação à fração volumétrica experimental. O caso 2 foi o substrato de resíduos sólidos urbanos, a temperatura de 55 graus Celsius, uma composição diferente, né? Foi agora 61% carboidrato, 16% proteína, 10% lipídios, 12% cinzas. E aqui é o quadro comparativo, né? Essa aqui é a produção de metano em relação a metano experimental. Aqui foi o dessa simulação, dando um desvio relativo de 1,5. E aqui foi o da simulação do Rajendran, que validou esse dado, né? Em relação ao experimental, deu 12,4. Na simulação foi apresentada essa fração volumétrica, mas como não tinha esse dado nem no artigo experimental e nem no Rajendran, ele não foi validado, mas coloquei aqui como um destaque. E aqui relata, né, que o ARD foi de 1,5%, né, mais baixo do que em relação à simulação feita originalmente pelo Rajendran, dando uma melhor concordância com o dado experimental. O caso 3. Desculpa, só para te avisar que já passou em torno de 45 minutos, para tu dar uma acelerada. Tá, desculpa. Tá, desculpa, eu vou acelerar. Tá bom, obrigado, Alan, obrigado mesmo. Aqui a codigestão, né? Ela é uma digestão envolvendo 2 tipos de substratos diferentes. E aqui são o quadro do resultado comparativo, né? Pode ver que tem uma produção de metano experimental e foi gerado um desvio relativo aqui menor do que a simulação original, né? 1,1% em relação. Uma melhor concordância, então, com o dado experimental. O caso 4 também é resíduos sólidos urbanos. Nesse caso aqui, em especial, como resultado, ele é uma produção específica por quilograma de sólidos voláteis. Foi feita essa consideração aqui necessária, né, que outros artigos fizeram também, que a quantidade de sólidos voláteis removidos é a massa que reagiu, né, de CH4 com a massa que reagiu de CO2. E aqui deu um ARD, né, no caso um desvio relativo menor do que a simulação do Rajendran também, dando uma concordância um pouco melhor com o experimental. Caso 5, ele se trata de uma planta industrial, né? Aqui os principais dados, e o desvio relativo em relação ao experimental foi 3%, o da simulação do trabalho, né, foi 6%, com a melhor concordância. O caso 6 também é uma planta industrial, ele apresentou uma concordância bem melhor, né, 1,6 em relação à vazão experimental do que o 6,7, né, que deu na outra simulação do trabalho do Rajendran. Por final, o caso 7, que tinham vários dados, né, que foram verificados. Nesse caso aqui, o desvio relativo foi maior, né, deu um pouco maior em relação à simulação anterior, né, foram também validados outros dados em relação ao experimento, né. O caso 8, né, que é de resíduos de alimento, apresenta um desvio relativo bem baixo, né, mais baixo até do que a simulação, né, que foi utilizada também, mostrando concordância. Mesma coisa para o caso 9, né, mesmo aqui sendo bem baixo, a simulação do trabalho deu um valor mais baixo ainda, bem próximo, né. Esses casos aqui, eles validaram pela fração volumétrica, né, do CH4, e
por último, o caso 10, que apresentou um desvio, uma maior discrepância, né? Ele deu uma diferença de 7,2%. Aqui é o quadro geral, né, de resumos dos resultados, né? Aqui é o valor experimental, o valor verificado na simulação. Aqui são as vazões ou rendimentos, né, de 1 a 7, e já dos casos 8 a 10, eles são frações volumétricas de metano. E aqui é a comparação, né, dos desvios relativos obtidos nessa simulação e na simulação dos trabalhos, né. E aqui, por final, a validação da BESO-FPE. Aqui são algumas considerações, né, e os dados de entrada. A vazão total, que foi a vazão de água, mais a de resíduos de alimento, né? O tempo de residência, de 10 dias, substrato com 70% de umidade, e a composição. Essa composição não tem esse dado, né? Ninguém tinha esse dado aqui no laboratório, então foi usada uma composição estimada com base no trabalho do Menacho, que também usa essa composição para esses resíduos de alimentos, né? 55% carboidrato, 40% gordura, 2% proteína e 3% inerte, que deu essa divisão aqui, né, de componente por fração mássica. A maior parte água, né, porque é a maior parte que está entrando, e celulose, hemicelulose, né, proteína, enfim. E aqui, como resultado, né, de destaque, teve um desvio relativo de 1,6 em relação à vazão, né, a simulação deu esse valor aqui da saída. A porcentagem de metano foi o valor que mais foi discrepante, né? 85% de diferença, que deu uma vazão de 74% de metano na saída. Vazão não, fração volumétrica. E aqui a porcentagem de CO2, né? Que também deu um certo desvio. E a de enxofre, que não pôde ser avaliada porque na simulação ele praticamente saiu com 0 ppm. E concluindo, né, primeiro destacar o aprimoramento da modelagem e simulação, né, da digestão anaeróbia através da validação de propriedades no modelo, né, foram validadas 396 propriedades puras, a validação das propriedades dependentes da temperatura, né, e também a validação de modelos NRTL utilizando o método Unifac, que gerou 1056 parâmetros binários, né, utilizando o ASP. Considerações, aqui geram um banco de dados de propriedades, né, que tenho guardado, comparando todas essas propriedades dos componentes que estavam na simulação. E um ponto a se destacar também foi a falta de dados experimentais reportados na literatura para essa simulação, porque o banco poderia ser bem maior se tivessem mais dados de propriedades disponíveis na literatura. Aqui a validação, né, os resultados dos casos experimentais, né, foram avaliados 10 casos experimentais, né, de outras simulações que utilizaram, e em geral essa simulação aqui foi melhor em 8 casos, né, são esses aqui. Só 2 casos apresentam um desvio relativo maior do que a simulação. E aí, aqui dá para se destacar a importância da validação de propriedades para aperfeiçoar simulações, né, conforme até o artigo do Carlson, que sugeriu isso. E, quando disponíveis, foram utilizados dados relatados nos trabalhos para validações. Além de ser verificados os artigos de Rajendran e Menacho, também foram verificados os artigos, né, dos casos experimentais. E os casos validados foram para diferentes substratos, mostrando que essa simulação ela é bem robusta e pode fornecer dados para diferentes situações, né, de digestão anaeróbica. Por final, a simulação da BESO, o FPE, né, foi desenvolvido, né, inicialmente esse modelo no Aspen, né, teve uma boa concordância na vazão de biogás, dando um desvio relativo de 1,6, mas as outros componentes presentes apresentaram frações maiores. Essas diferenças maiores, por exemplo, na corrente de CH4, pode estar em relação à estimativa da composição do substrato que foi feito,
e também a temperatura considerada, que foi de 47 graus Celsius, ou algum fator de inibição, né, que pode estar ocorrendo na berço e também não foi possível ser considerado. E aí, por final, gerou-se uma melhor compreensão do biodigestor, mas ressalta-se que são necessários mais estudos e análises adicionais e avaliar outros parâmetros de condições de operação do processo. São algumas referências utilizadas aqui no slide, né, no trabalho, e obrigado pela atenção.